Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Estamos em Marcos, capítulo de número 3. Nós vamos ler os versos 20, 21, mas depois vamos para os versos de 31 ao 35. Marcos, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 20. Marcos 3, a partir do verso 20. Depois ele entrou numa casa e novamente aglomerou-se uma multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. Quando seus familiares souberam disto, saíram para impedi-lo, pois diziam: ele está fora de si. Verso 31. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Havia muita gente sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua igreja que aqui o Senhor mais uma vez reúne. E pelo Teu Espírito que habita em nós, está aqui entre nós, e pedimos que, nesse momento, ministre também a cada um de nós, para a Tua glória mesmo, para o nosso bem, orientação do Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Me lembro de dois evangelistas que estavam falando a respeito de Cristo, da sua salvação, do plano de Deus para a salvação nele, em uma casa, a uma família. Mas o homem da casa, ao final, expressou o motivo pelo qual ele não poderia aceitar aquela mensagem. Ele disse assim: eu prometi à minha mãe nunca passar para a linha dos crentes. Prometeu à mãe. E a mãe, até onde eu me lembro, já era falecida. Você sabe que a família tem um lugar de honra, um lugar especial, entendo, para a maioria de nós. A maioria de nós, a família tem um lugar muito especial, um lugar de honra. E ela tem um lugar também especial e de honra nas Escrituras, na Bíblia. O quinto mandamento já diz: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Quinto mandamento, lá em Êxodo, capítulo 20. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer lá a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, ele diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé, e é pior que um descrente. Então, o cuidado, as responsabilidades, as obrigações para com a casa, para com os seus, para aqueles que compõem e que chamamos de nossa família, faz parte da vida cristã. A família tem um lugar de honra nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isto é assegurado pela palavra de Deus revelada a nós. Agora, o problema é quando a família
ou mais especificamente, alguns membros da família desejam um lugar de honra que não é deles. Não é deles. O lugar de Deus. O lugar de Deus. Como acontece aqui nesse fato registrado da vida de Jesus, o seu ministério está crescendo muito, a sua popularidade, multidões se aglomeram ao redor dele, e em certa ocasião ele está numa casa, a multidão chega, é gente dentro de casa, é gente na cozinha, é gente nos quartos, é gente ao redor da casa, e ele está ocupado para atender às demandas dessa multidão, de forma que nem ele, nem os seus discípulos dão conta, eles sequer têm tempo para comer. E quando isso chega aos ouvidos de sua casa, seus familiares, eles com as melhores das intenções, eles saem à procura de Jesus, julgando que ele não estava mais apto ao controle da situação, então eles vão com aquele espírito familiar, protetor, tentar resgatar Jesus daquela situação, salvar Jesus daquela situação, mas não só isso, mas assumir o controle das ações de Jesus. É o que esse verbo que Marcos usa para registrar o fato expressa: impedi-lo, ou prendê-lo. Verso 21. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo. Para! Você já está indo longe demais. Então, se você não está mais no controle, então nós vamos assumir o controle. Quando a gente entender, julgar que você já está bem, a gente libera você de novo. Típico de família isso. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam: ele está fora de si. É nossa obrigação. Agora, a reação de Jesus a isso pode parecer bem severa aos nossos ouvidos contemporâneos. Porque a reação dele é dizer o que ele disse no verso 33, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Estaria Jesus desprezando sua família terrena? Ele que aos 12 anos de idade se mostrava completamente submisso e obediente aos seus pais? Ele que acusou aqueles que usavam o nome de Deus como desculpa para não cumprir as obrigações domésticas, para não cuidar de seus pais, pois diziam, tudo que tenho é corban, ou seja, é oferta dedicada ao Senhor, então eu não posso ajudar porque não é mais meu, é de Deus, eu não posso pegar do que é de Deus para te socorrer. Ele que mesmo na cruz, não abandonou o cuidado para com a sua mãe terrena, mas vendo um discípulo, João, ao lado dela, disse a ela, eis aí teu filho, e disse ao discípulo, eis aí a tua mãe, ou seja, cuida dela.
E a partir de então, João assumiu os cuidados da mãe de Jesus. Então, se Jesus honrou a instituição família, não só com palavras, mas com o seu exemplo, as suas atitudes, o que de fato Ele está nos ensinando com essas palavras, que para nós hoje nos parecem assim difíceis de digeri-las. Nós poderíamos esperar outras palavras, mas foram essas. O que Ele está dizendo com essas palavras? Ele está nos dizendo que a vontade de Deus é prioritária. A vontade de Deus é prioritária. E é priorizando essa vontade que, de fato, você abençoa a sua casa. Se a vontade de Deus de deixar de ser a prioridade, de deixar de ser referência, você pode até pensar que você está fazendo um bem à sua casa, mas você atirou do norte, você atirou do trilho, e logo, logo virão os conflitos, virão as consequências, porque cada um tem que estar no seu lugar para as coisas caminharem nos trilhos. O cônjuge que teme a Deus e prioriza a sua vontade não trairá. Porque se lembra do 6º mandamento, não adulterarás. Os pais que temem a Deus acima de tudo, e que têm a sua vontade como norte primeiro, não vão descuidar dos filhos. Porque sabem do que Paulo disse em Efésios 6:4, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Veja o exemplo de Jesus. Ele não se submete àquele controle familiar que se estava querendo se impor. Ele não se submete, mas ele continua cumprindo com a vontade do seu Pai. O norte da sua vida é a vontade do seu Pai, que está nos céus. Então, ele se desvencilha com essas palavras e continua seguindo o norte da sua vida, que é cumprir com a vontade do seu Pai, vontade que para ele é prioritária. E qual é o resultado disso? Salvação minha, salvação tua e salvação também dos de sua casa, especificamente dos seus irmãos, que nesse tempo aqui não criam nele. Mas quando você vai lá para Atos capítulo 1, verso 14, você vai ler: e unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Esses irmãos que queriam prendê-lo, não se submeteu, continuou priorizando a vontade de Deus, resultado, salvação deles mesmos. Tiago, um dos seus irmãos, se tornou o principal líder da igreja de Jerusalém. Aquela igreja primitiva. O Judas, um de outros seus irmãos, não Iscariotes, não confunda, Jesus tinha um irmão chamado Judas. Ele também se converte, ele é o autor da carta no Novo Testamento que leva ao seu nome, a Epístola de Judas, e ele começa a carta se descrevendo como Judas, servo do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é priorizando.
buscando a vontade de Deus, a priorizando, que você vai abençoar a tua casa, não o contrário. Ainda que a princípio, para se cumprir, para se fazer a vontade de Deus, você possa contrariar, pelo menos no início. Me lembro do testemunho de uma adolescente que se converteu, mas os seus pais não concordaram com o seu batismo. E a gente sabe que o batismo é mandamento, não é opção para aquele que crê. Você sabe disto. E ela também sabia disto. Mas sabe o que aconteceu? No dia do batismo, ela fugiu. Saiu de casa escondida. Foi para a igreja e se batizou. Foi batizada. Sabe o que aconteceu com o tempo? Sabe? Não. Os pais se converteram. Os pais se converteram. Se tornaram uma bênção para a igreja. Fui pastor deles. Depois de um tempo, bastante tempo, quando ela já era casada. Claro, não fui eu que batizei na adolescência, ela não. Quando eu assumi a igreja, ela já era uma senhora, mas ela contava esse exemplo. Eu fui pastor deles e acabei fazendo o velório do seu pai. Recentemente fiquei sabendo que a sua mãe completou 80 anos e continua firme na fé, seguindo Jesus. A gente não perde, irmãos. A gente só ganha quando faz a vontade de Deus. Mas é verdade que pode ter luta. E talvez você possa enfrentar lutas hoje, na sua casa. Por quê? Porque você se converteu, mas seus pais não. Você se converteu, mas o seu cônjuge não. Você creu em Cristo, mas talvez seus filhos não. E aí, claro que vai haver tensões. Mas a minha oração é que Deus derrame graça sobre a sua vida, você persevere em seguir Jesus, e que você possa, em breve, num tempo determinado, dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, em nome de Jesus, você quer bênção para a sua casa? Deus primeiro. A sua vontade. Aí vem bênção para a sua casa. Não confunda as coisas. O melhor lugar para a tua casa não é na frente, mas nas mãos de Deus. Coloca a sua família nas mãos de Jesus. Agora, uma segunda verdade, uma segunda lição que Jesus está nos ensinando com essas palavras que para nós são difíceis, mas são palavras de verdade, portanto, palavras de vida. Jesus está dizendo que nele se inicia, se forma uma nova família, a família de Deus, composta por aqueles que fazem a vontade de Deus. E por que fazem a vontade de Deus? Primeiro, porque creem em Jesus. Essa é a primeira vontade de Deus. Se você me perguntar: pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? A primeira coisa, que você creia em Jesus. Que você o receba, que você entregue a sua vida a Ele, que Ele seja Senhor da sua vida, de fato. Que a palavra dEle seja o norte do teu existir. Essa é a primeira vontade de Deus para você. Quando perguntaram a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, crede naquele que Ele enviou. Então, se você crê em Jesus, você já está fazendo a vontade de Deus. Mas, fora isso, quando você crê em Jesus, o Espírito daquele que fez, que buscou, que cumpriu a vontade de Deus em tudo, de Jesus, vem morar em você, vem habitar em você, vem te dar um novo coração, vem te dar uma nova mente, a mente de Jesus. Então nasce uma nova família, composta por aqueles que têm uma convicção no coração que a melhor coisa que lhes pode acontecer na vida
é a vontade de Deus, por isso a buscam em tudo. Então, quando Jesus diz assim, verso 34, e olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus não está desprezando, negando sua família, instituição familiar. O que ele está dizendo é, nele, Cristo Jesus, se inicia uma nova família. Quando você crê em Jesus, você não deixa de ter uma família terrena. Você não se torna desobrigado das suas responsabilidades familiares. Pelo contrário, você já viu que as Escrituras dão um lugar de honra à família. Mas você passa a fazer parte também de outra família. Se é que a sua família também já não faça parte dessa outra família. A família de Deus, a partir de Cristo Jesus. E que atitude você, que já faz parte também desta família de Deus, essa família celeste, essa família em Cristo Jesus, quais as atitudes que você deve ter para com essa família? Primeiro, não a desprezar. Porque a família de Deus, como qualquer outra família, tem problemas. Mas não é porque ela tem problemas que ela deixou de ser família de Deus. A diferença não é que a família de Deus não tenha problemas, mas como se resolvem os problemas na família de Deus. É como disse um pastor, igreja saudável não é igreja sem problemas, mas é igreja que trata dos seus problemas biblicamente. Problemas vamos ter, mas não deixamos de ser família. Você pode ter um relacionamento próximo ou distante da sua família. Você pode ter um relacionamento bom ou ruim com a sua família. Mas nem por isso você deixou de ter uma família. E segundo, saber que quando você participa da família de Deus, você leva a bênção para a tua família. Eu me lembro quando solteiro, jovem, por algumas circunstâncias, eu fui parar num encontro de casais, no retiro de uma igreja. Aí como já estava lá, fiquei, né? E eu posso dizer para você que o que eu ouvi lá salvou o meu casamento antes de começar. Porque, irmãos, Deus tem bênçãos comuns, tem bênçãos gerais, que é para todo mundo. Para crente e não crente, para todo mundo. É o sol que brilha, é a chuva que cai, são as capacidades e talentos para que a vida se torne possível. Mas Deus também tem bênçãos específicas que são para todos os crentes. A salvação em Cristo, o Espírito Santo, os dons espirituais, para edificação mútua. Agora, Deus também tem bênçãos especiais que Ele derrama quando a gente está junto, como família dEle. Quando a gente se reúne, tem bênçãos especiais que Deus derrama sobre nós. Salmo 133, verso 1 a 3. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A minha oração é que o que você receber aqui hoje, você leve para a tua casa como bênção de Deus.
Então pega o que Deus está te dando hoje. Deus está te derramando bênçãos hoje. Sabe para quê? Para você levar lá para sua casa e abençoar a sua família. Seja abençoado em nome de Jesus. Então a família tem um lugar de honra na Bíblia, sim. E portanto, tem um lugar de honra, sim, também nos nossos corações. Agora nos lembremos, a forma de garantir maior honra e maior bênção para ela, não é a colocando no lugar de Deus, mas é fazendo a sua vontade. Porque sabe qual é a maior bênção que você pode dar para os seus filhos? Sabe qual é a maior bênção que você pode dar ao seu cônjuge? Sabe qual é a maior bênção que você pode dar aos seus pais? Sabe qual é a maior bênção que você pode dar aos seus irmãos? É um você mais como Jesus. Aquele que buscou a vontade de Deus em tudo. E por isso garantiu maior bênção para todos nós. A bênção que Deus determinou para abençoar todas as famílias da terra é Jesus. E nestas todas as famílias da terra está incluída a tua também. A minha oração é que Deus abençoe cada família aqui, em e no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.